Dando continuidade então nessa segunda parte da videoaula, vamos resolver esse exercício então do índice de produtividade desta empresa e vamos utilizar a planilhinha em Excel que eu enviei para vocês, para que vocês possam fazer exatamente utilizando essa planilha e seguindo aí o passo a passo da resolução do exercício. Então nós temos aqui a quantidade de peças por hora, 3.600. Trabalhamos então nesta fábrica 2 turnos e 8 horas por turno, sendo que dentro de um mês trabalhamos então 20 dias e temos este montante de peças por mês. Então, num mês produz esta quantidade de peças. Os dados então são referentes então à matéria-prima, o custo mensal por operador, preço de venda e por aí vai. Então, 100 peças prontas pesam então 25,6 quilos e eu tenho que 37,37 quilos são utilizadas de matéria-prima para poder fazer essas 100 peças. Então eu utilizo 37,37 quilos de matéria-prima para poder fazer essas 100 peças e essas 100 peças prontas pesam 25,6 quilos. Então, em quilo e em quilo também. O número de operadores por turno nessa fábrica é igual a 3 e o operador tem um custo mensal igual a R$ 2.650. E o custo operacional por cada hora trabalhada, ou seja, se gasta para trabalhar, R$ 140. Somatória aí dos custos de produção. Para você produzir energia elétrica e aquela quantidade de coisas que a gente já falou já. Custo operacional vai estar todo embutido aqui. Cada hora trabalhada se paga R$ 140. O preço de venda unitário é igual a R$ 7,80 e cada quilo de matéria-prima custa R$ 12,50. Então, R$ 12,50 é o preço do quilo da matéria-prima. Vamos então fazer o cálculo da produtividade parcial. Como é que se calcula a produtividade parcial? Se calcula dividindo o que saiu pelo que entrou. Então, basicamente, como é que eu calculo a produtividade parcial? O quanto saiu? Vamos lá. Saiu 25,6 quilos. O quanto entrou de matéria-prima? 37,37 quilos, ou seja, saiu 25,6 quilos de produto acabado e entrou 37,37 quilos de matéria-prima. Dividindo um pelo outro aqui, ó, C8 dividido por C9, C8 dividido por C9, nós temos aqui então uma porcentagem em relação à produtividade parcial igual a 69%. Isso significa que, tirando de 100%, eu tenho aproximadamente 31% de perdas de processo. Então, para eu processar 37,37 quilos de matéria-prima, eu tenho aproximadamente 31% de perdas no processo, para que eu possa transformar esse 37,37 quilos de matéria-prima em 25,6 quilos de produto acabado. Basicamente, então, isso é o cálculo da produtividade parcial só em relação à matéria-prima. O quanto entrou e o quanto saiu. Aqui, ó, já caberia, obviamente, um estudo para se fazer uma melhoria de processo, para se melhorar aí o processo dentro, obviamente melhoria de processo para melhorar o processo, mas se melhorar o processo dentro dessas perdas aqui, ó. Por que se perde tanto no processo? E aí, obviamente, aumentaria a produtividade parcial. Beleza, turma? Até aqui tudo certo.
vamos agora calcular a produtividade parcial em peças por hora homem. Como é que nós fazemos isso? Vamos utilizar os dados da mão de obra, e esta mão de obra, então, que são os operadores, eles trabalham 2 turnos, trabalham operadores por turno, 3 operadores por turno, trabalham 8 horas por turno, e nós temos aqui, então, 20 dias trabalhados dentro de um mês. Como é que se chega a esta quantidade? Eu multiplico os turnos vezes os operadores por turno, vezes as horas por turno, vezes os dias trabalhados, e eu tenho essa quantidade de horas homem aqui. E aí, para que eu possa calcular a produtividade parcial em peças por hora homem, eu vou pegar a minha quantidade de peças produzidas no mês e vou dividir aqui, então, por este valor que eu acabei de calcular. Como é que eu chego neste valor aqui, ó, C6, que é a minha produção mensal, dividido por esse cálculo que eu acabei de fazer, multiplicando os turnos, operadores por turno, horas por turno e dias trabalhados. Isso me dá igual a 1.200, que é a minha produtividade parcial em peças por hora homem. 1.200 peças por hora homem. O que significa 1.200 peças por hora homem? Significa que cada trabalhador, cada operador, trabalhando por 1 hora por dia, produz 1.200 peças. Então é isso que quer dizer esse 1.200 aqui, ó. 1.200 significa que cada operador, trabalhando por 1 hora por dia, produz 1.200 peças. Beleza? Agora a gente vai calcular a saída e depois as entradas do processo, para que a gente possa calcular basicamente então a taxa de produtividade total. Não saiu aqui? Agora sim. Taxa de produtividade total. Então vamos lá. Acabamos de calcular então a produtividade parcial em peças por hora homem e vamos calcular a saída. Como é que eu calculo a saída? Eu vou pegar a quantidade de peças que eu produzo no mês, ou a minha produção mensal, e vou multiplicar pelo valor unitário. O valor unitário é o valor de quanto vale cada unidade produzida, é o preço de venda aqui, ó, valor unitário. Multiplicando um pelo outro, eu tenho este valor de saída. Vamos guardar esse valor aqui, que eu vou utilizar ele mais tarde. Agora eu vou calcular o custo total das entradas, que é o custo de matéria-prima, o custo da mão de obra e o custo do processo. Vamos lá. Custo da matéria-prima. Então, vamos lá. Custo da matéria-prima, eu tenho que 37,37 quilos de matéria-prima são necessários para produzir 100 peças. Aí eu tenho o valor do quilo da matéria-prima, igual a gente viu lá no exercício. Cada quilo da matéria-prima custa 12,50. Olha ele aqui, 12,50. E eu tenho a produção mensal aqui em peças por mês. Beleza? Como é que eu calculo isso? Eu pego a quantidade ou a produção mensal, divido por 100 e multiplico pela quantidade aqui, pelo preço da matéria-prima, e multiplico por 12,5 e multiplico pela quantidade de matéria-prima utilizada para poder fazer essas 100 peças. Então, para que eu calcule o preço da matéria-prima, eu vou pegar a produção mensal, dividir por 100, que é a quantidade de peças, vou multiplicar então pela quantidade de quilos que eu utilizo de matéria-prima para poder fazer essas 100 peças,
e vou multiplicar pelo custo da matéria-prima e vou ter o custo total de matéria-prima, que é igual a este valor aqui. Então tá aqui a formulinha, tá aí, ó. A produção de peças por mês dividido por 100 vezes o custo da matéria-prima e vezes a quantidade de quilos que eu utilizo para se fazer 100 peças. Beleza? Custo da matéria-prima, custo da mão de obra. Eu vou utilizar os turnos que eu trabalho, vezes os operadores por turno e vezes o custo mensal de cada operador. Multiplicando todos eles, então, a formulinha está aqui, multiplicando todos eles eu tenho este valor que é o custo de mão de obra. Turnos vezes os operadores por turno vezes o custo mensal de cada operador, custo da mão de obra. O custo do processo eu vou multiplicar, a formulinha está aqui, ó, vou multiplicar, deixa eu arrastar para cá, vou multiplicar os turnos vezes a quantidade de horas trabalhadas por turno, vezes a quantidade de dias trabalhadas no mês, vezes o custo operacional por hora. O que é esse 140 aqui, ó? Vamos subir lá. Olha lá. Custo operacional por hora trabalhada. É o quanto se gasta para se trabalhar. Tá aqui, ó, 140. Fazendo a multiplicação deles todos, então, eu chego neste valor, que é o custo do processo. Então, o custo de entrada é a somatória do custo de mão de obra mais o custo de matéria-prima mais o custo de processo. Quando eu somo esses três valores, eu tenho esse custo total de entrada. Então, a produtividade é sempre o quanto saiu dividido pelo quanto entrou. Igualzinho nós fizemos aqui, ó. O quanto saiu dividido pelo quanto entrou. Por isso que chama parcial. Agora esse aqui é chamado de total. O quanto saiu? Vamos ver aqui, ó. Saiu exatamente a quantidade de peças produzidas no mês vezes o valor de cada peça. Saiu este montante. E o quanto entrou? A entrada é a somatória do custo de mão de obra mais o custo de matéria-prima mais o custo de processo. Dividindo um pelo outro, eu tenho esse valor de 1,65, que é exatamente a taxa de produtividade total. O que significa esse 1,65? Essa é a taxa de produtividade total, que significa que em cada R$1 empregado na minha produção, eu tenho um retorno de 1,65. Basicamente, então, esse aqui é a resolução daquele exercício que está desenvolvido lá no PDF para vocês. Beleza, turma? E aí, eu propus um outro exercício, basicamente a mesmíssima coisa, mudando aqui apenas os valores, os turnos e não muito mais do que isso. E mandei para vocês então esta planilha em Excel para que vocês só substituam o valor e achem aqui então qual é a taxa de produtividade total. Beleza, turma? Vou disponibilizar este vídeo no meu canal e vou mandar o link para vocês também. Vou colocar lá na FACIC Interativa. Até a próxima videoaula, um abraço e qualquer dúvida me procurem por favor no e-mail ou no WhatsApp. Aquele abraço, turma!